Graça e paz, irmãos. Amém. Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no 1 Coríntios, no capítulo 13. Nós vamos ler os 13 versículos, porque nós vamos estudar esses 13 versículos durante todo esse final de semana. Muito obrigada pela paciência de vocês, mas vamos ler tudo. 1 Coríntios 13, onde está escrito assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como que em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Os irmãos podem sentar. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Nós hoje vamos dirigir a nossa atenção para um tema que é de relevante importância para nós, mesmo hoje, meus irmãos, quando notamos que a Igreja de Jesus Cristo, de modo geral, está muito mais preocupada com ibope do que no amor, que é o mandamento de Jesus Cristo. A Igreja só deseja milagres, sinais e maravilhas, manifestações, na maioria das vezes por motivos errados. Nós não queremos dizer que desejar ver o trabalho de Deus no seu poder maravilhoso seja errado, mas nós erramos quando o nosso desejo de poder é maior do que o nosso desejo pelo amor. Não sei se alguém aqui já leu A Cruz e o Punhal. Deve lembrar quando o autor David Wilkerson diz: é possível congregar um povo cheio do Espírito num recinto, levantando as mãos e assim, cantando, e ter Cristo andando no meio deles como um estranho. Fazemos Cristo um intrometido quando nós esquecemos o amor. Quando Paulo escreve aos Coríntios esse capítulo 13, ele não está dizendo que o amor deve ser o nosso foco exclusivo, não, mas que deve ser o fogo inicial. Nós devemos dar atenção ao que Paulo escreve no capítulo 12, o capítulo 12 sobre dons. Paulo diz que os coríntios deveriam trazer os seus dons espirituais sob o controle do amor.
Realmente, ele termina o capítulo 12 aqui de 1 Coríntios dizendo: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Quando nós vemos este versículo na Bíblia amplificada, lá está escrito: mas deseje de todo o coração cultivar com zelo e empenho o amor. Os mais altos dons e as mais selecionadas graças. E eu ainda vou mostrá-los um caminho mais excelente, um que é supremamente melhor e maior de todos, que é o amor. Quando eu digo que nós devemos fazer do amor nosso escopo, nosso objetivo, eu estou pensando hoje no meio da igreja do século 21, onde nós estamos, como Paulo pensou lá na igreja do primeiro século, quando ele escreveu. Naquela igreja para os coríntios, que aquela igreja queria ver o poder de Deus através de sinais e maravilhas. Eu quero dizer, levante o amor acima de tudo. Foi isso que Paulo disse para a igreja do primeiro século, que queria ver sinais e prodígios. Hoje, a mesma coisa. O capítulo é poderoso em Coríntios. É o capítulo do amor. 1 Coríntios 13. Porque tudo passa, mas o amor jamais acaba. Nós lemos no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 15, versículo 12. Quando Jesus Cristo diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso é um parâmetro terrível, porque eu não vou amar o outro como o outro me ama. Eu não vou amar o outro como eu posso. Eu vou amar como Jesus me ama. Então eu tenho que me comparar e que buscar e olhar o que vem de Jesus para mim. Nós sabemos e aprendemos no Novo Testamento que o amor é o centro da vida de Jesus Cristo e ele insiste para que o amor seja também o centro das nossas vidas. Será que essa ênfase se perdeu? Ou será que foi enfatizada pelo desenvolvimento da igreja primitiva? Lógico que não. Todos os escritores, meus irmãos, inclusive Pedro e João, enfatizam a prática do amor, mas então vem Paulo e clareia muito mais o caminho da explanação sobre o amor. Antes de sua conversão, estou falando de Paulo, o amor não era o ponto forte na vida de Paulo. Não era, não. Ao seu modo, ele achava que amava ao Deus de Abraão e professou fidelidade a Deus, mas, ao mesmo tempo, ele estava pronto para matar qualquer que desse as costas às observâncias judaicas. Nós lembramos disso. Qualquer um que saísse da lei para se entregar ao sacrifício redentor de Jesus Cristo, Paulinho estava pronto para matar. Era esse o homem antes. E aí então que vem uma tremenda mudança na vida dele, não é? No caminho para Damasco, ele foi conquistado por Jesus Cristo, conquistado no seu ponto de vista, conquistado nos seus pensamentos, conquistado na sua atitude, nos seus atos, no seu caráter. Houve um trabalho lá dentro de Paulo. Quando nós estudamos as cartas de Paulo, nós podemos detectar uma doce suavidade crescente,
permeando cada vez mais o caráter do apóstolo, à medida que ele vai envelhecendo. E tudo isso por causa do amor crescente nele, pelo sofrimento diário. Quando nós lemos aquela segunda carta, quando ele fala com Timóteo, pedindo que Timóteo viesse para estar com ele em Londres, em Roma, lembra? Que ele manda Tíquico para lá para substituir Paulo. Para substituir Timóteo. Ele quer que Timóteo esteja com ele nos últimos momentos. Ele já estava condenado a ser decapitado. Só faltava o horário da sentença, o horário da execução. Então ele diz, vem. Ele queria o filho amado, espiritual, Timóteo, porque Timóteo ficou responsável por todo o trabalho de Paulo. E ele queria aquele alento. Timóteo para orar com ele nos últimos dias. Ele sozinho naquela prisão. Ele chega a pedir a Timóteo, não te demores a vir. Vem antes do inverno. Porque no inverno os barcos ancoravam ali no mar Adriático por causa das tempestades. E aí, se Timóteo não fosse logo, não poderia mais ir. Ele, inclusive, lembram, ele pede para Timóteo passar em Troade e na casa de Carpo pegar a túnica que eles tinham deixado, os pergaminhos, os papéis. Então você vê que ele vai ficando o homem mais amolecido. É incrível como o amor ele é crescente, ele vai quebrando, ele vai tirando as farpas da vida da gente. O normal é que uma pessoa vai envelhecendo, vai amadurecendo, vai ficando mais doce. E não enrascada, como nós vemos tantas pessoas irracíveis, amargas e amarguradas, que não desenvolveram o amor, não é? Paulo não apenas foi convertido ao amor, ele exibiu o amor. Ele diz, eu não sou prisioneiro de Nero, eu sou prisioneiro de Cristo. Nero não está me matando, eu estou entregando a minha vida pela causa do Evangelho. Isso é uma conquista tremenda do amor. Ele viveu pelo amor, não apenas o amor verbal, mas o amor vital. Quando nós olhamos bem essa palavra amor, qual foi a palavra especial que Paulo usou? E o que significa? Todos sabemos que na língua grega existem muitas palavras que significam amor, mas em português só tem uma: amor. Se nós olharmos no dicionário da língua portuguesa, amor é um sentimento de profunda afeição, bem-querer, devoção e preferência, geralmente acompanhada pelo constante desejo por uma pessoa do sexo oposto. Viu? É isso que é amor. Está escrito lá. Essa definição reflete muito a ideia da sociedade contemporânea e, por isso, não é cristã. Vemos como as palavras são deturpadas, mesmo no dicionário, né? Tomemos, por exemplo, a palavra adúltero. No dicionário, é alguém que faz amor. É adúltero. Você vê como as coisas são diferentes? Em João, no capítulo 3, no versículo 16, está escrito: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Isto é amor. Vamos ver esta palavra, ágape. A linguagem original no Novo Testamento, do grego, nós temos diferentes nomes para a palavra amor, embora em português tenhamos só uma. Sobre isso que eu estou repetindo. Eros
Eros é um tipo de amor. Define uma poderosa atração sexual entre pessoas de sexos opostos. É o que nós chamamos em português o amor erótico, mas no grego é simplesmente eros. Filia é o amor demonstrado nos laços íntimos que se desenvolve entre pais e filhos, entre irmãos, amigos, colegas. É a filia. Tem thanatos. Thanatos é a paixão ardente, o exagero do eros, que leva a pessoa a achar que ama tanto que mata, porque não pode ficar sem. Mata porque a pessoa não lhe quer mais. Esse é thanatos. É a destruição, é o amor destrutivo. Agora, ágape é o mais poderoso nome para o amor. É consistentemente usado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios e se refere ao amor divino, ao amor perfeito, um amor que é incondicional, imerecido e insaciável. Os gregos dos dias de Paulo tentaram usar a palavra eros para expressar o amor de Deus para os homens, mas os cristãos daquela época disseram não. Eles adotaram a palavra ágape. O significado que os cristãos deram à palavra, no entanto, não refletiu a fonte grega do termo. Eles adotaram a palavra grega ágape, porque era o que mais se aproximava. Porém, eles adicionaram uma ênfase cristã. Eros seria o modo como o homem vai a Deus. E ágape, o modo como Deus vem ao homem. Eros deseja ganhar sua vida, uma vida divina, imortalidade. Ágape vive a vida de Deus e por isso se refere a abrir mão. Prefere abrir mão da sua própria vida. Você entendeu? Eu vou como eros a Deus porque eu quero uma coisa dele. Deus vem como ágape a mim porque me ama. É só isso aí. Os cristãos deram ao ágape a ideia do amor que se levanta da terra para o céu, um amor espontâneo, um amor sedento, que se derrama, que inverte o amor que transborda. Que lindo, não é? Ser exposto um amor que transborda, né? A este amor. Muito tempo atrás, 2 homens comentaram sobre Deus. Platão, lembra? Platão disse, Deus é eros. O apóstolo João então disse, Deus é ágape. A diferença entre esses 2 nomes, eros e ágape, entre essas 2 palavras, mostra a diferença entre 2 mundos, 2 universos. E essa diferença cruza direto na nossa ética, na nossa religião e divide tudo decisivamente, eros e ágape. Todos os sistemas, meus irmãos, se colocam inconscientemente, ou de um lado, de eros, ou do outro, ágape. E a depender se estão em eros ou se estão em ágape. O amor eros é o amor que ama pelo que ele pode tirar, ou que ele pode alcançar do outro. Ele torna tudo, o amor eros,
mesmo Deus em um meio para se alcançar o que quer. Eu uso Deus para alcançar o que eu quero. Entendeu? Semana passada, esse final de semana, eu tomei um avião para Salvador, cheguei lá às 5 horas da tarde, cheguei lá às 7h30 da noite, fui para a rodoviária, tomei um ônibus para chegar 6 horas da manhã em Central. Você vai ali, Feira de Santana, Ipirá, que para quem conhece Ipirá, aí de lá você vai para América Dourada e Cabeleira dos Crentes, João Dourado, Irecê, aí você paga Central e tem Xique-Xique. Então você pode imaginar o caminho. E quando eu estava passando, era de madrugada, mais ou menos umas 4h15 da manhã, eu estava passando, estava acordada, e passamos por João Dourado. Eu amo aquela cidade. E eu me lembro que eu sempre fui muito a João Dourado para pregar. E eu me lembro que tem um cemitério de uma cidadezinha bem do interior da Bahia. Aí tem um cemitério, e tinha uma missionária inglesa comigo, que ela gostava de ver aquele cemitério, porque é totalmente diferente do Reino Unido. E eu me lembro que uma vez eu saí com ela um sábado de manhã, nós fomos à feira, que eu gosto de ver feira, e ela disse, vamos ver o cemitério, vamos embora. Olha que passeio. Aí, quando nós chegamos lá, tinha uma capelinha. Em cima da capelinha tinha uma cruz. Aí nós ficamos olhando aquilo não tinha ninguém ali. Era só formiga. A gente ficou olhando aquilo, aquele silêncio. Aí, ao pé da cruz, meus irmãos, bem assim, ó, tinha um passarinho. Um pássaro. E ele ficava ali, aos pés da cruz. De vez em quando ele via que vinha um inseto, ele ia lá, tchuc no inseto e voltava para a cruz. Eu disse para Kay, esse passarinho tira proveito da cruz para ganhar o ele fica escondido aqui. Ele se esconde atrás da cruz para tirar proveito, para encher a pança dele. Tem muita gente assim, que usa a cruz, que usa a história daquele homem que sofreu tanto no Calvário para tirar vantagem. Entendeu? Então eles vão a Deus, porque eles querem alguma coisa para eles. Esse amor é eros. Esse amor é eros. Nós amamos as pessoas pelo que elas podem nos dar em retorno. Se não houver retorno, o amor morre. Esse é o amor eros. Amamos alguém porque estamos vendo nele ou nela algo que vai trazer satisfação para nós, como a sua beleza, sua atração física, sua sensualidade, seu status. Então nós amamos essa pessoa. As qualidades físicas de alguém podem preencher a minha necessidade porque eu quero aquelas qualidades para mim. Não é? Podemos amar a Deus assim também, viu? Com esse amor eros. Todas as vezes que queremos fazer com Deus, queremos levar Deus a satisfazer os nossos propósitos. Eu faço isso para Deus fazer aquilo? Eu vou servir a Deus para Ele fazer isso e aquilo para mim? Esse amor é um amor eros. Isso parece religioso, né? Parece até divino, mas é puro egocentrismo. Nós precisamos nos analisar e ver como é que está a nossa vida. Esse seminário desse final de semana é para nós pensarmos. Porque às vezes nós vamos sendo levados assim, ó, como se estivesse descendo uma escadaria que não desce para parar. Precisamos pensar. Cultos, quantos cultos são enraizados no eros? Lógico,
que grande parte dos que estão me ouvindo não vão concordar, mas a atitude que se tem notado em muitos cultos é essa. Se eu sirvo a Deus, se eu repito alguns versículos, se eu repito alguns slogans evangélicos, se eu obedeço algumas normas, eu terei paz com Deus e, com certeza, terei serenidade interior. Tudo volta para eles, porque o universo deles é o eu deles. Eles não amam a Deus pelo próprio Deus, eles amam a Deus pelo que Deus pode fazer por eles. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus Cristo, lá na cruz, ele nos constituiu reino e sacerdote. Meus irmãos, está pronto o trabalho. O que Jesus tinha que fazer por nós, ele já fez. Tem um momento no capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no versículo 35, em que João Batista estava sentado com 2 dos seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, ele apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos se levantaram, seguiram Jesus. Nunca mais voltaram para ser discípulos de João Batista. Por quê? Quando João Batista apontou para Jesus, disse: ele é o Cordeiro de Deus. É ele que leva o seu pecado. É ele que morre a sua maldição. É ele. Então, Jesus Cristo, quando foi lá na cruz, ele já fez tudo para você. Já fez tudo. Então, você segue Jesus pelo que ele já fez e não pelo que ele vai fazer. Ele diz: quem ouve essas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, passou da morte para a vida, não entra em julgamento. Então, Paulo diz: eu posso mostrar-vos ainda um caminho excelente. Existe um caminho maior. O caminho maior é o amor ágape. O amor eros, ele é cobiçoso. Ele ama para conseguir algo em retorno. Com amor eros, não se tem nada em retorno. Sabe por quê? O amor diminui, enfraquece, acaba. Quando o amor que vemos na igreja é eros, quanto o que se vê é eros? Quanto o que se vê é ágape? Como nós temos visto isto na igreja? Se estamos tentando amar a Deus para conseguir algo, isso é eros, porque Deus já nos deu tudo. Eu canso de dizer, meus irmãos, Deus não precisa de mim para nada. Ele diz assim, aí ó, minha mão fez todas as coisas e todas elas vieram existir. Você pensa um Deus que fez essa quantidade de florestas, estrelas e todo o universo, vai precisar de mim para quê? Ele me dá o privilégio. E eu vou, que eu não sou boba. Agora ainda tem gente que cobra para pregar a palavra. Quer dizer, não entendeu. Deus não precisa de mim para nada. Ele nos dá um privilégio. Só isso. Não é? É só isso que nós precisamos entender. Deus já nos deu tudo. Ele nos deu o seu Filho. Ele nos deu o seu reino. Ele nos deu vida eterna. Ele diz, não temais, pequenino rebanho, a vosso Pai aprouve dar-vos o seu reino. Se nós vamos à igreja, meus irmãos, oramos,
entregamos dízimos, cumprimos nossos deveres para colocar Deus em obrigação conosco, obrigação de nos proteger, de nos livrar do mal, de nos curar a enfermidade, nos prover com abundância de bens materiais. Nós somos eros, é maluquice. Talvez um dos maiores perigos que enfrentamos como filhos de Deus não é o perigo de nos tornarmos anticristãos, mas que mais e mais nos tornemos subcristãos, discípulos que se conformam em viver no mais baixo grau do amor. Quando nós lemos aqui em Efésios, eu vou ler para os irmãos, Efésios, no capítulo 3, Efésios 3, nós vemos no versículo 17, ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, toda a pleroma de Deus. Consequência é essa. Agora, nós fizemos assim um apanhado rápido de introdução do amor, do assunto de 1 Coríntios. Então agora nós vamos entrar no assunto do capítulo. Nós temos uma ideia bem clara do tipo de amor que Paulo vai estudar conosco nesse capítulo 13. Nós vamos sabendo que ele divide esse capítulo em 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 3, ele contrasta o amor. Do versículo 4 ao versículo 7, que é a segunda parte, ele analisa o amor. No versículo 8 ao versículo 13, é a terceira parte, ele vai defender o amor. Então, na primeira parte, ele contrasta o amor, na segunda, ele analisa o amor, na terceira, ele defende o amor. Ele começa esse capítulo 13 dando um contraste tremendo entre amor, ágape, e as coisas que os homens e mulheres daquela época pensavam que eram amor. Ele fala erudição, religião e poder. Esses três conceitos estavam simbolizados nas 3 nações e nos povos que dominavam o mundo daquela época, os gregos, os hebreus e os romanos. Paulo, quando ele entra, primeiro eu quero dizer, 1 Coríntios 13 é a maior refutação humanística da literatura universal. Ninguém foi tão direto, certo, profundo, plano como Paulo. Ele vai entrar atacando as 3 grandes potências mundiais daquela época. Ele diz assim, primeiro os gregos enfatizavam o poder da oratória, falar bem, a chamada profeteia, a oratória. Eles eram as pessoas que tinham esse orgulho, não é? Nós lembramos de Esparta, era a força física da guerra, Atenas era a força da erudição, onde estavam os grandes filósofos, e aí aparecem os sofistas. Ele diz, eles enfatizavam o falar bem, não era?
Quando Paulo entra, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, serei como o bronze que sou, com o símbolo que retine. Pode falar bonito do jeito que for. Se não tiver o amor, é barulho. Só barulho. Então você vê que ele entra atacando a cultura grega em oposição ao amor. Depois, ele vai entrar direto nos hebreus, que enfatizavam a sabedoria profética. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Então ele aqui entra contra a cultura hebraica. Depois ele entra contra o Império Romano, a cultura romana. Os romanos enfatizavam a conquista e o poder. E aí ele disse, ainda que eu tenho poder para dizer essa montanha, sai daí, te atira ao mar, não tiver amor, não presta para nada. Então você vê que ele entra atacando aqui as línguas, cultura grega, aqui o poder, aqui a profecia, o orgulho dos hebreus e aqui o poder de Roma. Ele ainda vai entrar na Índia, viu? Isso daqui vai longe. O que Paulo ensina em 1 Coríntios 13 é um negócio fora do comum, não é? Paulo entra com tudo no meio desse povo. Ele abre a boca, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos gregos. Se eu não tiver amor, serei como o bronze que sou ou como o símbolo que retire. Quer dizer, eu só presto para fazer barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, Jael, quero o dom de interpretar a vontade e os propósitos de Deus, e ainda que eu tenha fé suficiente ao ponto de transportar os montes, poder dos romanos, se não tiver o amor, se eu não tiver o amor de Deus em mim, eu sou nada, um ninguém sem valor, está escrito na Bíblia amplificada. Você está, meu irmão, compreendendo o que é que Paulo está dizendo? Ele está deixando claro que uma pessoa pode falar bonito. Pode, por que não? Isso se aprende na escola. E Deus dá o dom da profeteia no ventre da mãe. Pode falar muito bem, ter muita cultura, saber tudo. Doutorado, pós-doutorado, PhD, o que for. Pode falar muito bonito. Tem gente que pode levantar um auditório, todo mundo chorando, com palavras próprias. Se não tiver amor, não presta para nada. É isso que ele está dizendo. Pode falar bem, pode falar com eloquência, pode interpretar os mistérios divinos, exercer poderes tremendos. Está aí o diabo para fazer isso. Se não tiver o amor de Deus em si, o que ele diz é nada. O que ele sabe é nada. O que ele exerce não serve para nada. É isso que Paulinho de Tarso está ensinando aqui. Em nenhum dos anais da história da humanidade, alguém já lançou um julgamento mais devastador sobre a exibição da erudição, da religião e do poder. O amor aqui é exibido, o amor aqui é mostrado para ocupar o lugar certo dele. Paulo está dizendo que qualquer rota longe do amor nos leva para fora daquilo que Deus quer para nós. A erudição, a religião e o poder humano têm que estar acinturados no amor. Do contrário, servem para nada. É interessante notar que ao longo do tempo, através das civilizações, procuravam encontrar o sentido da vida do modo similar ao que Paulo encontrou em seus dias. Vamos tomar, por exemplo, a Índia. Na busca dos indianos de chegar a Deus, os indianos enfatizam 3 caminhos.
o conhecimento, que eles chamam de Jnana Marga, a devoção, que eles chamam de Bhakti Marga, e as obras, Karma Marga. Não são esses os 3 modos de busca que encontramos na civilização do Mediterrâneo? São esses. Assim, a palavra com que Paulo começa esse capítulo 13 de 1 Coríntios é devastadora. Veja só, se eu tenho todo o conhecimento Jnana Marga e toda a devoção Bhakti Marga e as obras Karma Marga, mas eu não tenho amor, então eu não sei nada, não tenho devoção, não consigo produzir nada. Arrebentou logo com a cultura indiana também. Já foi dizendo tudo. A vida fundamentada em meias verdades, meus irmãos, ela sucumbe por necessidade de poder interior que a possa sustentar. O poder vem para nós, para o nosso interior. Lembra o que foi que Jesus Cristo disse? Ide. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele apareceu no meio dos discípulos. As portas todas fechadas, janelas também. Ele não caiu do teto, não brotou do chão, não invadiu. Simplesmente apareceu. Shalom. Shalom. Paz seja convosco. O povo ficou assustado, porque a última vez que viram Jesus estava pendurado, morto na cruz. Isso sexta. Quando é domingo ele aparece lá, Shalom. Isso ele já tinha ido dar uma volta lá no caminho de Emaús. Ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Quer dizer, desculpem a expressão, arrebentei. Tudo pronto. Dei conta. O poder todo me foi dado. Então agora, ó, assinou um cheque em branco para nós. Vão! Façam discípulos de todas as nações, que eu comprei tudo. Ensinem a ele o que eu tenho ensinado. E aí eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele deu essa autoridade porque ele tem autoridade. Aí ele disse, mas agora não. Agora vocês não vão. Por quê? Permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Como que vai ser isso? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Aí então sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, ele não vem fazendo segredo, não. Não é espírito secreto, não. Barulho como de vento impetuoso que encheu toda a casa, apareceu língua de fogo. O povo que passou 3 anos e meio com Jesus, aqueles discípulos não serviram para nada. 3 anos com Jesus foi o que eles fizeram. Fizeram vergonha. Por quê? Pedro cortou a orelha do soldado romano. Judas vendeu o mestre. Então, aqueles discípulos, 3 anos e meio de escola com Jesus. Dizer uma coisa para vocês. O Espírito Santo desceu. 3 horas, 3.000 almas fora do inferno. Em 3 horas, tudo o que aconteceu com o Espírito Santo aqui. Porque o poder veio. Mas esse poder, ele não veio para ficar nas cadeiras da igreja. Foi para ficar dentro de você, meu irmão. É daí que ele quer lhe encher e se expressar. Aqueles discípulos, cheios do Espírito Santo, botaram o mundo de cabeça para baixo. Entregaram suas vidas por amor. Sem querer nada de volta. Eles já tinham o
poder. A vida, vou repetir, fundamentada em meias verdades, sucumbe, porque ela não tem o poder interior que a sustente. Nós temos o Espírito Santo. Repito, o conhecimento, a devoção, as obras não devem ser ignoradas, mas, se não estiverem alicerçados e energizados no amor, nada valem, porque o universo foi criado para o amor, e só o amor pode sustentar tudo. Como Jesus diz em João 17, no versículo 26, que o amor com que me amaste, ó Pai, esteja neles e eu neles esteja. Está vendo? Está vendo? Quando nós olhamos, se você prestar atenção, a narrativa de Gênesis, lá no início, olhe bem, eu queria que você prestasse bem atenção, porque isso você sabe de cor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pronto. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Eu pergunto para você mesmo, me ajude aqui. Um lugar sem forma, vazio, cheio de trevas. O que é? É caos. Não é? É caos. Não acontecia nada ali. Aí Deus chegou lá, olhou o caos e disse o quê? A palavra, o verbo. Haja luz. Pá! A palavra veio, o caos desapareceu, Deus começou o cosmos. Com o quê? Com a palavra. Onde entra a palavra, o caos desaparece. Não foi assim na sua vida? Sua vida não tinha sentido, nem a minha, não prestava para nada, até que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, creu nele, se rendeu a Jesus Cristo, eita, começou vida e vida eterna. Nós precisamos saber disso. A psicologia moderna praticamente divide o homem em 3 áreas. Deve ter muito psicólogo aqui, eu também já fui. Hoje eu só sou uma missionária de Jesus Cristo. A psicologia moderna praticamente divide o homem em 3 áreas. A mente. Alguns professores enfatizam o intelecto e dizem que pensar é tudo. Penso, logo existo. Existo. Outros enfatizam as emoções. E ainda outro grupo que enfatiza a vontade. A vontade própria do homem. Até o século XVIII, o cristianismo, ele direcionou a formação moral do homem no mundo. Mas surgiu na Europa um movimento chamado iluminismo. O que é o iluminismo? Eu passo a não aceitar a opinião de fora. A opinião é minha. Eu penso. Eu sou importante. Eu sou um ser inteligente. Eu tenho vontade. Então eu faço valer aquilo que eu sou. O que vem de fora não me atinge. Cada um fique com o seu conselho. Então eu não aceito o conselho de Deus porque é de fora. Eu não aceito o conselho dos meus pais porque é de fora. Eu vou fazer aquilo que está dentro de mim. É a minha vontade. Entendeu? Acham isso liberdade. É uma liberdade como um barco no meio do rio, solto na correnteza para se arrebentar na primeira banca de pedra. Porque isso não é liberdade. Entendeu? Então, é isso que eles dizem. Cada um desses grupos tem o seu motivo de preferência. Eles pensam. Mas, a menos que o intelecto,
as emoções e a vontade estejam controladas pelo amor ágape, para nada vai servir, meu irmão. Porque se eu penso tudo, eu sinto tudo, e eu faço tudo sem amor, então eu penso nada, sinto nada, faço nada, presto para nada. De acordo com a palavra de Deus. Quando nós lemos Marcos, no capítulo 12, no versículo 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento. Nós vemos que Deus está querendo de nós que o amemos com todo o nosso ser, com tudo que somos. Em outras palavras, que nós o amemos com o nosso intelecto, que nós o amemos com as nossas emoções, que nós o amemos com a nossa vontade. Tudo tem que estar conectado em Deus, que é o amor. Assim, animados, enraizados, energizados de amor, nós vamos sentir emoções certas, pensar pensamentos certos, produzir ações certas, obras certas, e então seremos pessoas certas. O amor ágape, o amor de Deus para nós, é o vínculo que mantém a personalidade intacta, porque o amor é o vínculo da perfeição. Gostaria de lembrar aos irmãos que quando Paulo escreveu 1 Coríntios, essa primeira carta aos Coríntios, o coração dele se derramava de dor, viu? O coração de Paulo estava derramando de dor. Era um momento de grande sofrimento para ele. A dor de ver a igreja dividida. Vocês lembram, deixa eu fazer aqui, vocês lembram da primeira carta aos Coríntios, que cada capítulo é uma palmada que ele dá, porque o pessoal da casa de Cloe mandou dizer para ele o que estava acontecendo, entregou tudo e ele mandou uma carta chamando a atenção, cada capítulo é um assunto. Ele estava doendo de ver a igreja dividida. Um grupo dizendo que era de Apolo, o outro dizendo que era de Cefas, e outro grupo dizendo que era de Paulo. Além do mais, Paulo sofria a dor de ver os cristãos voltando para práticas pagãs e assim, assumindo uma posição de paganismo. Isso dói demais. Isso dói demais. Em 1990 eu entrei no Morro Dona Marta. Desde 1990. Eu comecei um projeto social lá. Eu trabalho para manter o projeto. Eu amo aquele lugar, eu amo aquelas crianças, eu amo aquele povo. E eu sei que esse amor foi Deus que colocou no meu coração. Era a maior concentração de centros de macumba do Rio. Era um lugar que nem a polícia podia subir. Em 2004, o morro foi retirado da lista de favelas violentas. 2002 acabou o último centro de macumba. 2008 foi posta lá o primeiro PP, que é Unidade de Polícia Pacificadora. Há 2 anos atrás houve uma ordem daqui do Supremo que polícia não podia subir em favela. Tinham feito uma pesquisa, o Morro Dona Marta, 83% da favela é evangélica. Polícia não pode mais subir em favela. Eu não sei o motivo, não é da minha conta, eu não vou perguntar, porque eu sei que situação nós estamos vivendo no mundo e eu sei que as coisas não vão ficando melhores e nem mais fácil. Vai piorando, viu? Enquanto isso, pegavam homens estranhos de alguns países da América do Sul. Polícia não podia subir. Armas subindo.
Agora botavam-se mesas, vende-se todo tipo de droga, e o povo acuado ali. Eu não quero dizer que se a polícia subir, melhora. Não é isso que eu estou dizendo, porque a polícia não é a solução. O que eu estou dizendo é que virou um gueto, onde marginais de qualquer país pode ficar lá e dizer que veio para proteger. É tão triste. Semana passada eu estava fazendo as compras, fui fazer as compras para levar para lá. Quando eu vou subindo com o carro, pula um rapaz com uma arma desse tamanho na minha frente. Eu parei o carro e disse para ele: que é? Porque eu, quando me aborreço, não enxergo perigo. Que foi? Desculpe, mas olha... Aí você olha aquilo. Eu fiquei 3 dias e meio dentro de bombardeio, guerra do Irã com o Iraque. Eu não vi tanta arma como eu tinha visto semana passada. Você vê de novo todo um trabalho desde 1990, meus irmãos. Assim, você vê o seu trabalho, a sua juventude que foi embora, sua força, seu trabalho, sua dedicação, suas lágrimas. Mas eu sei de uma coisa que não passou: as orações. Aquilo doeu tanto. Aquilo doeu tanto que me deu vontade de gritar. Todas as vezes que eu vou lá eu vejo isso, porque aquilo tinha acabado. Aí eu me lembro de Paulo quando escreve essa carta para os Coríntios. Ele estava vendo os cristãos voltarem para as práticas pagãs, assumindo atitude de paganismo. Havia no coração dele também a dor de ver os cristãos se tornando egoístas, egocêntricos, além de estarem confundindo o conhecimento dos dons espirituais. Vocês estão entendendo em que situação Paulo escreveu 1 Coríntios? Nesse solo de dor, Paulo pega a caneta e escreve sobre o amor ágape, doendo, sofrendo. Ninguém, meus irmãos, poderia escrever com tamanha profundidade a menos que o coração estivesse chorando de dor. Aquela dor que se tornou redenção. Certa vez eu estava lendo um comentário sobre 1 Coríntios 13, me chamou a atenção do título que um pregador do país de Gales botou: a dor tem cara de música. Eu gostei do título e fui ler. Quem estuda música aqui sabe, tem uma opção de músicas aqui. Quando nós queremos tirar um som lindo do violão, nós temos que apertar bem as cordas, não é? Tem que apertar bem as cordas e depois nós precisamos ferir, com a palheta ou com a unha, com o dedo. Você tem que ferir a corda para poder sair o som. Assim é com o coração da gente, sabe? Eu costumo dizer que filhos são as cordas do nosso coração. Tocou neles, toca. Quando o coração está apertado pela dor, ele produz a música mais alta, a música do amor. Mas ele só vai tocar essa música se ele for ferido. Antes que o amor cante, ele tem que ser ferido. É por isso que, nesses 3 primeiros versículos, Paulo põe abaixo motivos errados, atitudes erradas em falar em línguas, poderes miraculosos, fé que remove montanhas, sacrifício pessoal e até martírio. Tudo é posto abaixo, a menos que estejam baseados no amor.
Eu não sei o que a igreja pensa, mas para mim, esses 3 primeiros versículos de 1 Coríntios 13 são tremendamente desafiadores. Eles me forçam a olhar com cautela os motivos que me levam a pregar a palavra. Por que eu estou pregando tanto? Por que é que eu não paro? Por que é que eu prego todo dia? Por que é que eu viajo? Por que é que eu estou ensinando a palavra? Por que é que eu trabalho no reino? Porque se a minha pregação, o meu ensino, o meu trabalho não estão sendo controlados pelo amor ágape, eu prego, ensino e trabalho para nada. Então eu tenho que lembrar todos os dias, Senhor, eu estou fazendo porque o Senhor já fez. Obrigado pelo privilégio e pela honra de eu poder fazer, porque o Senhor não precisa de mim. E isso é uma consciência que eu procuro constantemente. Eu sei, eu repito para ele, o Senhor não precisa. O Senhor me deu o privilégio. Quem mandou o Senhor me dar o privilégio? Eu agarrei. Me ajuda. O amor, em 1 Coríntios 4, no versículo 5, o Senhor trará à plena luz as coisas ocultas das trevas e também manifestará os desígnios do coração. Eu me pergunto, o que aconteceria se na comunidade cristã, especialmente naquelas em que os dons carismáticos estão em evidência, eles tivessem que parar para examinar se realmente seu ministério é motivado no amor, assumindo que o exame foi real e honesto. Eu creio que o resultado seria isso. Ficaríamos chocados, viu, meus irmãos, em descobrir que muito daquilo que descrevemos como ministério é apenas manipulação, uma tentativa mascarada, velada de chamar atenção para nós mesmos. Tem uma turma aí que eu chamo que é a turma que sofre de uma doença chamada holofotite. Gosta de holofote? Ué, se alguém me telefona para eu ir na igreja, eu pergunto quantos membros tem a igreja? Eu estou querendo plateia. Não é não? Isso é uma coisa tão clara para mim. Não é? Uma coisa, eu creio que ficaríamos chocados. O ministério da igreja é dirigir a atenção para Cristo. A igreja é designada por Deus para ser cristocêntrica. E quando queremos atenção para nós mesmos na igreja, nós nos tornamos um corpo estranho dentro do corpo de Cristo. Quando nós vamos para a igreja querendo atenção para nós, ibope para nós, nós somos um tumor no corpo, na igreja. A segunda coisa que poderia acontecer, se nós realmente nos examinássemos e procurássemos ver o nosso ministério, saber honestamente se estamos sendo baseados no amor ágape, é que o Espírito Santo viria em nosso socorro, porque ele sempre vem em nosso socorro. De modo que traria ainda maior poder, porque não há nada que Deus ame mais do que nos ver abertos para Ele em honestidade. Onde a verdade está, o amor habita. A gente precisa pedir socorro, buscar, porque o engano é uma arma perigosíssima. E primeiro o casal caiu pelo engano, o diabo sabe usar, meus irmãos. Olha, Eva ouviu a voz de Deus e a voz do diabo, e ela foi atraída pela voz do diabo. Porque as coisas do mundo nos seduzem. Elas nos atraem. Você presta atenção que quando no capítulo 17,
de Apocalipse, o anjo chama João para ver Babilônia no deserto. Você vê o glamour de Babilônia? No capítulo 21, versículo 9, ele leva João para ver o brilho da Nova Jerusalém. Quando você confronta o glamour da Babilônia com o brilho da Nova Jerusalém, você é capaz de ser levado pelo glamour de Babilônia. Está vendo? Por quê? Por causa da nossa raiz pecadora. Precisamos estar com os olhos muito abertos. Não é? Já estudamos o contraste que Paulo faz sobre conhecimento, devoção, trabalho e amor. Depois, Paulo vai nos explicar o que é o amor. Quando a gente lê Henry Drummond, na análise que ele faz sobre a luz que passa através do prisma, talvez tenha alguém aqui que entenda disso muito bem, porque eu não estudei matemática só o suficiente quando a gente estuda prisma, né? Ele diz que quando um cientista, ele toma um raio de luz e com esse raio ele atravessa um prisma, do outro lado do prisma, nós vemos a luz se multiplicar em cores componentes de vermelho, azul, amarelo, violeta, laranja, etc. Todas as cores do arco-íris. É assim que Paulo passa essa chama do amor através do magnífico prisma de um intelecto conectado pelo Espírito Santo e sai do outro lado para nós, no papel, os elementos do amor verdadeiro. Ágape. Poderíamos assim chamar o capítulo 13, o espectro do amor. O aspecto do amor, como fruto do Espírito, possui 9 ingredientes: paciência, benignidade, generosidade, humildade, cortesia, altruísmo, moderação, candura, sinceridade. Se nós formos olhar em 1 Coríntios 13, procurando exatamente essas palavras, nós não vamos encontrá-las. Mas, na realidade, essas são as qualidades que estão expressas ali. Às vezes nós temos perguntado, fala-se tanto de amor, mas o que é que nós temos visto como amor? Parece que o homem vai ficando cada vez mais embrutecido, cruel, mentiroso, enganador. Parece que nós temos visto um fluir de maldade cada vez maior. Quando entrou o espírito do crime no Éden, entrou, mas foi avisado por Deus. Foi através de Caim. Caim, o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti. Cumpre a ti vencê-lo. Entrou o crime. Entrou o derramamento de sangue. Entrou o assassinato. Se você olhar, quando Jesus Cristo deixa a sua igreja na terra, vem a falsa igreja. Antes não podia ter, porque não tinha igreja. Quando Jesus Cristo deixa o seu evangelho na terra, vem um falso evangelho. Não tinha antes o verdadeiro, como é que ia ter o falso? Mas, quando vem o falso evangelho, quando o cordeiro abre o primeiro selo, que vem aquele cavalo branco, todo mundo diz é paz. A mensagem deveria ser de paz. Mas o cavaleiro vem com um arco na mão. E ele vem vencendo e prevencendo. Ali é o falso evangelho. Ele não tem flecha. Para que serve um cavaleiro sem uma flecha?
Para que serve um arco na mão? Então ali é um engano, é uma representação, é uma mentira. Aquilo dali é um falso evangelho que entra na terra. Consequência dele, cavalo vermelho. Vem a ordem para que os homens se matem. E dali começa. Consequência disso vem a fome, terceiro cavaleiro, o quarto vem a morte, depois vem os mártires. E assim vai em diante. Por quê? O mundo vai se tornando cada vez um lugar muito mais parecido com o inferno. Quando o primeiro cavaleiro chega, que é o falso evangelho, ele fica. Aí vem o segundo, que é a guerra, ele fica. Antes não tinha falso evangelho nem guerra, agora já tem, vem as duas grandes guerras. Aí vem a fome, e fica, não é? Aí vem a morte, e fica. Aí vem o martírio, e fica. Então você vê que a terra vai sendo acumulada do mal. E hoje, nós estamos no final. Nós estamos no século 21. Se você observar no primeiro século, Tiago disse, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera com paciência as primeiras e as últimas chuvas para colher o precioso fruto da terra. Sede vós pacientes, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juízo está às portas. Primeiro século, são passados 21 séculos. Nós estamos no final. E nós estamos vendo a maldade aumentar cada vez mais. Não existe mais temor, não existe mais respeito, não existe mais honestidade, não existe mais verdade, não existe mais vergonha, não existe pudor, decência, obediência. Tudo isso ficou ridículo. Mas isso, eu não estou falando das populações pobres, eu não estou falando dos mendigos, estou falando vem lá de cima das autoridades, no lugar que se fazem leis, é para não cumprir. Então tudo é escancarado. Ninguém tem mais um mínimo de decência de esconder. É mentira, mentiu e acabou. E daí, gostou, não gostou, pronto. Eu quero que você cite uma pessoa, uma grande personalidade mundial que você admira. Uma pessoa conhecida de todas, como antes tinha Churchill, tinha Kennedy, não era? Tinha. Já tiveram os grandes estadistas. O pessoal gostava de Getúlio Vargas. Quem são os grandes homens da humanidade hoje? Não tem nenhum. Não tem um grande pintor, não tem um grande poeta, não tem um grande literato, não tem mais nada. Nós precisamos olhar para o alto. Só que tem uma coisa, você sabe por que está tudo assim? No canto-chão? Porque na hora que aparecer é o anticristo. Aí ele vai chamar a atenção, não tem mais ninguém, não vai ter ninguém para encarar. Nós estamos nesse momento, precisamos embarcar na mensagem do amor, porque esse amor nunca passa, ele é eterno. Amém? Amém? Amanhã continuaremos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.